A Elaine perguntou: quais elementos devem ser respeitados ao desenhar um ponto? Símbolo, direção, traços. Quais os elementos devem ser respeitados? Bom, os elementos que devem ser respeitados, os elementos que é a representação daquilo que está sendo postado. Vamos supor, você tem o caboclo. O que que representa o caboclo? É uma flecha. Esse caboclo tem a luz própria, então vai ter que ter um astro, e assim sucessivamente. A ordem, a montagem do ponto diz que tipo de ponto é. Então, quando uma entidade chega em terra, seja um caboclo, um guia, etc., ele vai ter a sua representação, tem um local da sustentação, tem um local dos astros. Então, o que precisa ser respeitado, na verdade, é a ordem. A ordem onde cada elemento vai ser traçado, vai ser riscado ali. Elaine perguntou novamente: é possível um herê trabalhar junto com o Exu ou até mesmo vir da mesma linha espiritual? Bom, é possível ele trabalhar com o Exu? Sim, sim, claro que é possível. Se houver a necessidade, a gente precisa lembrar que o Exu ele trabalha dentro da sua maestria o seu trabalho de guardião, né? Ele vai trabalhar como guardião, doutrinador e etc. E o Herê trazendo toda a pureza, a alegria necessária para a vida da gente. Então, se aquilo que está sendo cuidado envolve pureza e alegria, mas precisa ser muito bem guardado, seja lá por qual motivo, você vai ter as duas energias trabalhando juntas sem o menor problema. É mesmo vir da mesma linha espiritual. Bom, vir da mesma linha espiritual, eu não entendi exatamente como seria isso, né? Mas vamos entender assim, tentar, tentar dar luz, né? A linha de Herê é uma linha da direita e a linha de Exu é uma linha da esquerda, tá? Então, a linha de Herê, geralmente, são espíritos que passaram por um processo evolutivo e, a partir disto, passaram por outras situações até chegar aos trabalhos mediúnicos. No caso do Exu, da linha da esquerda, é o mesmo processo, porém percorrendo um outro caminho, tá bom? O Cadu perguntou: o que é preciso fazer barra saber para o médium se tornar um Cambone-chefe e ou um pai pequeno no terreiro? Cadu, vamos lá, Cadu. O que que é preciso fazer? Se dedicar, se esforçar, amar teu próximo, respeitar teu irmão, respeitar a ti mesmo, respeitar as tuas limitações, as limitações dos teus irmãos. Um pai pequeno, um Cambone-chefe, ele não vira um pai pequeno, um Cambone-chefe. Ele vai se tornando um pai pequeno e Cambone-chefe, e quando ele já estiver fazendo isso praticamente no automático, ele vai ser nomeado para esse cargo, tá bom? Cadu perguntou novamente: quais são as pedras mais usadas e quais suas funções, utilidades? Olha, Cadu, as pedras mais usadas depende do contexto, né? Por causa que assim, quais são as pedras mais usadas? Depende. Se for na Cracolândia, brincadeira. Depende muito da espiritualidade. Por exemplo, eu sou filho de Ofá. Por algum motivo, claro que por influência direta da minha coroa, da minha espiritualidade, dos meus guias, eu trabalho muito com a Pedra da Lua. A Pedra da Lua é uma pedra que eu tenho muita facilidade de manuseio, tá? Quando, Agora, quando a gente fala das entidades em si, cada um tem sua particularidade, cada entidade tem a sua essência, então ela vai ter uma identificação mais propícia, né? Você vai ter, por exemplo, a Onyx, que geralmente são entidades ali que trabalham na coroa de algum, ou próprios caboclos de algum, trabalham muito bem com a Onyx, né? Você tem a Pedra da Estrela, a Pedra da Lua, Olho de Tigre, entre outras pedras, tá bom? Então vai variar muito de cada entidade que está trabalhando, que aí vai haver com a essência daquela entidade, ou se o próprio médium for utilizar as pedras para trabalhar, aí vai muito das influências que ele tem, incluindo as suas referências, tá bom? Bom, Cadu, referente à utilidade de cada pedra, você pode partir de dois princípios, tá bom? Vamos lá. A pedra da lua. A pedra da lua, ela é uma pedra muito, muito boa, na minha opinião. Eu gosto muito de utilizá-la porque ela trabalha muito bem o sentimental, né? Ela trabalha muito bem essa parte mais afetiva. Você tem a pedra do sol. A pedra do sol, ela trabalha muito bem aquela questão da consagração, de elevar você até o sagrado, até o espiritual. Então, tudo que você vai fazer que necessita um contato maior com a espiritualidade, a Pedra do Sol é muito bem recomendável. A gente só não pode esquecer, Cadu, que tem a chamada transmutação, tá? Então, de repente, você precisa se conectar com o espiritual, mas você tem um olho de tigre na mão, é só você intencionar. Por mais que uma pedra ela tenha uma função
Quando você intenciona, você transmuta a energia daquela pedra, conseguindo ter a outra função necessária para ela. Beleza? Referente a firmezas e etc., aí sim, você pega uma pedra, vamos supor, uma firmeza de Iemanjá. Aí você pode usar a pedra da lua. É uma firmeza de Oxóssi, você pode utilizar a Jade, e assim sucessivamente, tá bom? A Cris Bojaguaçu perguntou: Pai, um médium não sentir energia no terreiro é algo preocupante ou é algo que não devemos nos preocupar? Boa, Cris, vamos lá, ó. Um médium não sentir energia no terreiro. Vamos entender o que que é não sentir energia. Um médium sai da sua casa, larga todos os seus afazeres para se dedicar a um trabalho espiritual. E aí ele não está conseguindo sentir energia, certo? É, temos dois poréns aí. O primeiro porém é, como é que está o preceito, como é que está o anjo da guarda, como é que está aquele banhozinho de erva antes da gira, como é que você trabalhou, como é que você acordou para se dedicar ao seu espiritual e etc. Quais foram as suas atitudes ao longo da semana. Tudo isso pode influenciar em você não conseguir se conectar, você não conseguir sentir alguma energia. Uma outra situação é quando você, de repente, pode se entender, superar, de repente, até uma necessidade, de repente, uma dificuldade em cima de alguma situação, que vai fazer naturalmente com que você tenha problemas, tá? Problemas para se, se comunicar com a espiritualidade, se dedicar, abrir o seu campo espiritual, abrir a sua mediunidade, né? Então, assim, ó, quando você não está sentindo nenhuma energia dentro do desenvolvimento, dentro de uma gira, a primeira coisa que você deve fazer é avisa seu pai de santo, avisa sua mãe de santo, seu cambone-chefe, seu pai pequeno, para que ele naturalmente vai ver se é uma influência externa que está impossibilitando essa falta de sentir, ou se foi alguma escorregadinha, alguma coisinha que deixou de ser feita, tá bom? Mas geralmente não é problema não, tá? A Yasmin perguntou: É, Olhando de forma espiritual, por que dormimos? O que a nossa noite de sono interfere no nosso espírito? tá. Olhando de forma espiritual, o porquê que dormimos. Bom, você olhar de forma espiritual por que que a gente dorme fica até complicado. A gente dorme porque o corpo chega num caso de exaustão, né? É uma questão mais física. Mas espiritualmente falando, é justamente na hora que nós dormimos, quando a gente chega no estado de sono profundo, né? O nosso, é como se fosse assim, o espírito ele plana sobre o corpo, tá? Enquanto o nosso espírito está fora da matéria, então ele está fora do véu do esquecimento, ali ele está interagindo sobre tudo o que precisa ser feito ao longo da missão, etc, etc. E naturalmente o nosso corpo está sendo reparado. Se houver alguma coisa que tenha lesionado algo espiritual, digamos assim, ali naturalmente com a intercessão de mentores ou de repente até do nosso próprio mentor espiritual ou alguma entidade, vai trabalhar um reparo ali. Tem alguns tipos de tratamentos, minha filha, que para a gente conseguir fazer é necessário que estejamos dormindo, tá? É muito, muito necessário mesmo, porque precisa que o espírito esteja separado da matéria, tá bom? A continuação da pergunta qualquer? O que nossa noite de sono interfere no nosso espírito? Filhota, a noite de sono para interferir no espírito acaba não interferindo muito se for uma noite saudável, tá? É como eu acabei de explicar. Se você repousa bem, o seu corpo repousa bem, não é só uma questão física que vai estar sendo restaurada devido ao metabolismo que abaixa, etc, etc. Os músculos se relaxam, né? E os tendões, etc, etc. A questão espiritual também, porque você alonga o tempo de restauro espiritual, o tempo de energização espiritual que é necessária para o nosso dia a dia, tá? Então, assim, é recomendável espiritualmente que você tenha boas noites de sono, quando possível, obviamente, para que você acorde mais disposta, acorde melhor, não só física como espiritualmente, tá bom? A Yasmin perguntou de novo: Por que sonhamos, tanto na forma física quanto na espiritual? Porque sonhamos tanto na forma física quanto na espiritual. Bom, deixa eu ver se eu entendi a pergunta primeiro, né? Por que que sonhamos na forma física? Como assim seria sonhamos na forma física? A gente sonha que a gente está em um lugar de corpo presente, seria isso?
Na forma espiritual. A gente sonha que a gente é um espírito e tá passeando em algum lugar. Yas, eu não consegui entender exatamente a pergunta, tá? Mas tentar dar luz para que tenha assim, uma resposta é assim, ó. Tudo que a gente vê, tudo que a gente interage nos nossos sonhos enquanto a gente está dormindo, são todos geralmente coisas bem necessárias, tá? Isso quando se fala em algo espiritual, tá bom? Então são sempre uma mensagem, é sempre um aprendizado, é sempre um ensinamento, tirando, claro, todas as possibilidades de ser coisas motivadas pela nossa própria mente. Por exemplo, um sonho aleatório que não tenha absolutamente nada a ver com a espiritualidade. Tá bom? Yasmin perguntou de novo. É isso que ela tinha perguntado, não era? É isso, não era? Do quê? Por que que a gente sonha físico? Tanto na forma física quanto na espiritual. Eu acho que ela quis perguntar assim, por que que a gente sonha? Por que que a gente tem que ter sonha com algo espiritual ou com algo que não seja espiritual? Mas por que sonhar? Por que que o mentor faz a gente lembrar do sonho? Bom, o porquê que a gente sonha é uma outra situação. A gente sonha, na verdade, o nosso cérebro não para em nenhum instante, porque se ele parar, né, não dá para parar, tá? É um trabalho constante. O fato dele se manter funcional é porque ele realmente nunca para. É que nem o Então, coração, assim, né? oi? Que nem o coração, né? Isso. O coração ele nunca vai parar, assim como o cérebro, tá? Uma vez que um está funcionando, o outro vai funcionar simultaneamente. Então, assim, ó, por que que a gente lembra dos sonhos? Fisicamente falando, nós temos um campo no nosso cérebro que é um campo responsável pelas nossas memórias, etc, tá? É o tal uma parte que alguns tem a parte do subconsciente e tem outras partes também ligada ao lóbulo frontal e por aí vai. Então, assim, a gente sonha porque a gente está colocando uma reprise de pensamentos ou uma reprise de coisas gravadas pela nossa mente no ato que a gente viu, tá? Então a gente está sonhando. Quando é algo espiritual? É algo espiritual quando a gente vai exercer alguma situação, a gente vai de frente a alguma situação, a gente vai ser levado para algum determinado local e somente aquilo que é passível da gente poder compreender sem que altere a nossa missão aqui na Terra, sem que não nos prejudique pelo excesso de informação, talvez, aí sim a gente vai acabar lembrando, tá bom? Mas existe um trabalho árduo aí para a gente poder decifrar, entender, né? Tirar, tentar realmente dar luz assim para trazer a interpretação correta de se é ou não espiritual, tá bom? A Yasmin perguntou novamente. Pode-se considerar projeção astral ou desdobramento como um tipo de mediunidade? Pode e não pode, depende do ponto de vista de quem está analisando a situação. Porque se você for parar para pensar, a mediunidade basicamente o que que é? Estou falando basicamente, tá? Porque se você estudar mediunidade é uma ciência, é algo que toma a sua vida toda, mas vamos falar basicamente falando, a mediunidade é um meio de comunicação. Você tem vários tipos de mediunidade, são vários tipos de comunicação. O espiritual vai entrar em contato com o médium através de falar, através do médium ouvir. Então, é um médium auditivo. E assim sucessivamente. Tá? Isso é mediunidade. Desdobramento é quando seu espírito é levado para um outro local, uma vez que ele está fora da sua matéria. Ok. Projeção astral é quando você se projeta ou você é projetado para um outro local. E lembrando que a projeção pode acontecer dentro de um transe mediúnico. Não necessariamente você precisa estar num estado de sono profundo. Tá? Então, se for algo comunicativo, sim, é considerado uma mediunidade, porque está sendo feito uso daquela projeção, ou está sendo feito uso daquele desdobramento para que haja uma comunicação, para que haja uma informação, para que haja um recado. Aí vai depender muito de quem está analisando. Eu, particularmente, considero sim o desdobramento um tipo de mediunidade, sim. Porque através de você se desdobrar, você fica ciente de situações, etc. Tá bom? A Yasmin perguntou novamente. Como diferenciar visão, sonho e projeção e desdobramento astral? Ela misturou a pergunta aqui. Vamos lá. Vamos por partes. Visão com Sonho. sonho, né? A visão. A visão é aquilo que é mostrado para você.
tá? Um vidente. O que que é um vidente? Aquele que trabalha o dom da visão, aquele que trabalha a mediunidade por parte da sua visão. A visão é tudo aquilo que é mostrado para você. Então você vai enxergar com os teus olhos. Geralmente a visão ela não se prende ao espaço-tempo. É o caso de pessoas que fazem, achar, como é que fala? Que vai fazer adivinhações do futuro e etc, etc, porque estão tendo visões, né? O sonho em si, ele tem os dois parâmetros. O primeiro parâmetro, naturalmente, é você sonhar por memórias guardadas ali no seu cérebro por algum motivo, né? No tal do subconsciente. E a parte espiritual é quando é usada essa parte para que seja passada algum tipo de mensagem para você, certo? Então, o sonho, ele acontece naturalmente com você dormindo, né? A visão pode acontecer com você em qualquer momento, mas principalmente com você acordado, ok? Os outros são a projeção e o desdobramento. A projeção astral é aquilo que eu acabei de falar. A projeção é quando você vai se projetar em outro local. É como se você estivesse em outro local. Há casos de projeções que a pessoa é vista em dois lugares ao mesmo tempo. Por exemplo, o corpo da pessoa está aqui, mas ela se projetou em um outro local e lá naquele local a imagem dela foi vista lá. Ela não estava lá, mas ela foi vista lá. Por quê? Porque ela tinha sido projetada até lá, tá bom? A projeção astral pode ser até induzida. Existem técnicas de indução para que você se projete, tá bom? Confiáveis ou não, fica a critério da opinião de cada um, não estamos aqui para questionar isso. Mas existem técnicas, existem livros que ensinam sobre isso. No caso do desdobramento, é quando o seu espírito é levado para um outro local. Desdobrar é justamente aquilo que está dobrado se desdobra. Então, naturalmente, vai indo para outro local. Um detalhe sobre desdobramento, repito, é que ele não respeita espaço-tempo. Você pode, de repente, ser desdobrado até para outros lugares ou em outros momentos da sua vida, principalmente em vidas passadas, tá bom? O Charles perguntou: quando estamos num desenvolvimento e recebemos algum guia, é pedido o nome do guia ou um ponto riscado dele, e não vem nada na nossa tela mental? O que devemos fazer para melhorar em nosso desenvolvimento, para que isso não nos deixe interferir no ponto, e assim possamos desenvolver uma melhor incorporação? Bom, vamos lá. Charlize, a incorporação com ponto riscado, uma coisa não está ligada à outra, tá? Existem médios excelentes que incorporam com uma facilidade absurda e não têm a necessidade de riscar o ponto. Ou existe a necessidade de se riscar o ponto quando a incorporação não está tão firme, né? Mas vamos entender o seguinte, o que, que pode ser feito para te auxiliar nisso? Você estando incorporado, embora você seja um médium consciente, você está no início de um processo de espiritual, no início de um desenvolvimento, né? Então, quando você está incorporado, não tenta ver o que está na sua tela mental, porque está muito cedo para você ir por esse caminho. O melhor caminho é o quê? Pega, sem medo de ser feliz, encosta a pemba no chão, tá? Dá aquela forçadinha, encosta a pemba no chão e deixa sair o que tiver que sair. Porque a informação, Charles, que o espiritual passa para você, aquilo que ele vai mostrar para você na sua tela mental, isso requer um pouco de tempo, tá? Porque fazer uso dessa forma, existe um desgaste energético muito grande, tanto da entidade quanto da matéria. E no seu caso, em caso de outros irmãos que estão no início do desenvolvimento, não vai ir muito por esse caminho as entidades não. Muito para preservar a matéria, tá? Então, assim, deixa encostar e deixa ver o que vai acontecer. Se você está dentro de um desenvolvimento, está dentro de uma situação, e é pedido para sua entidade riscar um ponto, acredita-se, em nenhum momento aquilo vai ser jogado, em nenhum momento estará errado. Talvez seja passado informações para que as coisas vão se acertando, se pontuando, até que você, como médium, pegue a confiança necessária para que quando você for trazer uma entidade interna, para quando for participar de uma incorporação, você deixe as coisas fluírem automaticamente. Charles, incorporação é aquilo que se aproxima mais próximo do mundo do natural. Então, quando vai se riscar um ponto, ou vai se fazer algo estando incorporado, tudo tem que ser de uma forma natural. Claro que no início rola assim um medo muito grande, porém,
Quando você chegar numa prática maior, desenvolvimento maior, você vai entender que as coisas, quando elas acontecem de forma natural, elas passam a ser de forma simples e verdadeiras, tá bom? A Cris Bojaguaçu perguntou: Sim. no desenvolvimento prático, tem problema se a minha entidade vai embora muito rápido do nada? Como se cortasse um fio e a energia sumisse? Bom, Cris, ó, vamos lá. Se tem um problema em desincorporar muito rápido no desenvolvimento ou numa gira? Não entendi. Desenvolvimento prático. No desenvolvimento prático. Não, não tem problema, nunca terá um problema no caso de desenvolvimento se desincorporar rápido, tá? Não existe ali uma permanência obrigatória, por quê? Porque tudo é uma questão de energia. Quando a gente fala que a incorporação ela tem que acontecer de uma forma natural, é porque ela tem o seu tempo para ser concluída, ela tem, respeitando a limitação da matéria e um monte de outros fatores para que possa se permanecer com a entidade íntegra. Geralmente, tá? Para o bem da própria matéria, ainda mais no caso do desenvolvimento, a entidade ela chega em terra, ela vai passar o que ela precisa passar e naturalmente ela vai ali cumprimentar se ela achar que tem que cumprimentar e tudo, e ela vai logo em seguida ir embora. Cris, geralmente no desenvolvimento prático que a gente faz aqui, o que que a entidade faz? Ela chega em terra, ela sauda os pontos de firmeza da casa, tá bom? Após saudar os pontos de firmeza da casa, ela vai fazer o comprimento, e ali, se for um desenvolvimento onde vai ser riscado, vai colocado um ponto riscado, naturalmente a própria entidade já vai estender a mão para pegar a pemba, ela vai se identificar e já vai riscar esse ponto, tá? Concluindo essa parte, ela vai complementar novamente as firmezas e ela vai ao ló, tá? Justamente por quê? Porque é um desenvolvimento, ela precisa preservar a matéria que ela está usando. Não havendo a necessidade dela estar em terra, ela não continuará, tá bom? Só colocando um adendo, Cris, é que assim, o que eu acabei de, o que o pai acabou de falar para ti foi o caminho correto, o comum, o natural, ou o ponto a ser alcançado, tá? Entenda que quando alguma dessas partes não é atingida, não se trata de um erro, se trata-se de uma limitação. E é justamente para isso que estamos desenvolvendo, para vencer nossas limitações. Então não existe um erro, existe uma limitação, tá bom? Você seguir todo esse passo que o pai acabou de falar com a entidade interna é algo realmente que está dentro de um padrão mais do que ótimo, ok? Só que a gente não busca o ótimo, a gente busca o simples, busca o natural. Se o simples, o natural, for emocionante e for ótimo, amém. Se não for, a gente vai trabalhando essas limitações até que a gente chegue lá juntos, beleza? Durante algum trabalho, seja na feitura de um prato ou em algo que envolve o espiritual, sentir uma troca bruta de humor, como ir de estressado para calmo e vice-versa, é alguma espécie de interação ou é algo apenas da pessoa ou médium que está no trabalho? Bom, vamos lá. Léo, né? As Isso. perguntas do Léo sempre são mais, né? Léo, bom, vamos lá. Se você realmente estiver pensando, se você realmente estiver conectado, concentrado, né? Se você estiver se preparado para fazer aquele prato ou aquela função dentro do terreiro, ou enfim, naturalmente tudo que acontecer enquanto você estiver fazendo algo vai ser algo espiritual, sim. Inclusive a mudança de humor, inclusive a mudança de comportamento ou de temperamento, né? O que que é uma mudança de temperamento? O que que é um temperamento? É o tempero, aquilo que vai dar gosto bom do gosto ruim. Então, de repente, tem uma entidade que se aproxima de você, que ela tem uma energia mais densa. Naturalmente, você estando completamente focado no que você está fazendo, você vai compartilhar dessa energia, você vai sentir essa energia. E aí dá aquela mudança, aquele baquezinho ali. E assim sucessivamente para qualquer um dos lados. Então, se você realmente estiver conectado, se você realmente estiver preparado para fazer o que está sendo feito, naturalmente, Léo, tudo que se sente ali é realmente muito, muito bom e se sinta muito bem quando isso acontecer até, viu? Porque é sinal que você se preparou, é sinal que está indo tudo realmente muito bom. Belezinha? Próximo. A Cris de Manjá perguntou:
Por que não conseguimos sentir a energia de algumas entidades? Por que não conseguimos sentir a energia de algumas entidades? Cris, vamos lá, minha filha. Ah, por uma questão muito simples, conexão, tá? Existe a chamada faixa vibratória, linha vibratória, feixe de luz, enfim, vários nomes que é dado para aquele composto energético que se encaminha. É, eu vou sentir quando o espírito se aproxima de mim, porque ele emite uma radiação e assim sucessivamente, tá? Quando a gente não consegue sentir a percepção exata de uma entidade, se nós formos coroados, é porque de repente falta a gente focar um pouquinho mais, lembrar um pouquinho mais que a gente também tem aquela entidade no enredo. Pode nos ajudar bastante, é como eu digo para um médium coroado. Você não se prepara para uma gira dentro da gira, né? Dentro da gira você trabalha na gira, você se prepara para a gira ao longo da sua vida, ao longo dos seus dias, ao longo do tempo que é permitido, que dá para ser feito. Só tomar aquele cuidado básico que eu sempre ensino para não ficar bitolado, mas a preparação para uma conexão, por exemplo, Cris, próxima gira será a gira de baiano. Eu vou deixar para lembrar que o baiano existe faltando 5 minutos para iniciar a gira. Eu vou pensar nas minhas atitudes, eu vou. Entende? Tem tudo isso. Qual é o banho de ervas que eu, médium coroado, vou tomar para uma gira de baiano, sendo que eu trabalho com meu baiano no enredo? Eu vou tomar um banho de baiano, talvez me ajudaria nessa conexão? Talvez me ajudaria. Tá bom? Então, assim, ó, existem mil caminhos para a gente tentar abrir essa comunicação. É como eu já ensinei muitas vezes. Não é a gente que se comunica com o espiritual que se comunica conosco. Tá bom? Então, assim, a gente precisa preparar o nosso espírito, o nosso perispírito, o nosso campo energético, para que a gente esteja apto a essa comunicação, apto a essa aproximação, a essa radiação. Tá bom? A Cris Geman já perguntou. Qual a consequência de se quebrar o preceito? Bom, vamos lá, Cris. Consequência de se quebrar o preceito. Consequência, acredito que nenhuma, filha, porque o que que você sofre por quebrar um preceito, né? Depende muito da função que vai ser exercida. Por exemplo, você está numa barca, você quebra um preceito da barca, você está fora da barca, né? Numa gira, você quebra o preceito da gira, naturalmente você vai estar impossibilitada de exercer um trabalho mediúnico da maneira que você gostaria até, da maneira que fosse necessário. Por quê? Porque se quebrou o preceito, né? Então, quando se quebra o preceito, deixa de ser natural, tá? Filha, consequência, eu acho que é uma palavra muito forte que faz com que torne-se o médium obrigado a cumprir um preceito. Não, o médium ele não é obrigado a cumprir um preceito. Ele vai cumprir um preceito se ele entende que ele precisa passar por aquele procedimento, tá bom? Então, o preceito nada mais é que um cuidado para que a tua mente, o teu corpo, né, que é a tua matéria, estejam realmente bem para trazer uma energia inteira, sem interferências, que seja algo simples, puro e verdadeiro. Tá bom? A Carol perguntou. Por que Certo. trocamos de energia? Seria uma necessidade do médium? Carol, o que que é trocar de energia, minha filha? É, Você fala assim, você está incorporado com uma entidade e na sequência você traz uma outra entidade em seguida, seria isso? acredito Tá, que é isso mesmo, porque né? aconteceu com ela nessa gira. Tá, vamos lá. Carol, sempre quando uma entidade vem em seguida da outra, é sempre por uma necessidade muito, muito, muito grande, tá? É tanto que isso é um pouco complicadinho. Não é que é complicado de acontecer, mas não há uma necessidade de acontecer sempre. Vamos entender assim, Carol. Qual a capacidade que um baiano tem de trabalhar, certo? O baiano vai embora e o marinheiro vem na sequência dele. O que o marinheiro veio fazer, o baiano não daria conta? Por mais que ele se acertasse no espiritual para fechar esse trabalho, fechar esse lacinho. Então, assim, qual a necessidade de vir uma entidade na sequência de outra, né? Então, só isso vai acontecer quando realmente é necessário, tá? Isso no caso de médiuns coroados, né? Que tem ali o seu enredo, então tem uma função sobre a casa e etc. Para não falar quando a gente se escala, para Cabanixé, Pai Pequeno, até chega no sacerdote, ok? Agora,
No Bojaguaçu, filha, já pegando carona aí, no Bojaguaçu, não é tão bom quando isso acontece, não, tá? Por causa que é assim, ó. Se um Bojaguaçu, ele incorporou um caboclo de Oxóssi, e o caboclo de Oxóssi rapidamente foi embora, é porque o caboclo de Oxóssi naturalmente privou pela estrutura, privou pela matéria que ele utilizou. Então ele não vai ficar ali gastando a energia do médium se não há uma necessidade. Uma vez que o caboclo vai embora, ele, dentro de uma gira principalmente, quando o médium ele continua radiado para aquela energia que acabou de desprender. Por quê? Porque é um médium que está evoluindo, é um Bojaguaçu, então ele ainda está se acostumando, é tudo muito novo, etc, etc. Muitas das vezes ele vai sentir a energia do caboclo de Oxóssi que desincorporou, né, que se afastou ali, mas ainda fica o rastro da energia, então ainda fica sentindo aquela energia, aquela situação ali, daquele caboclo. E aí, naturalmente, ele associa, vem do irmão do santo incorporado com o caboclo de Ogum ou de Xangô, ele associa que ele está sendo radiado por um caboclo de Ogum ou de Xangô. E aí ele começa a dar passagem para esse outro caboclo encostar, né, para esse outro caboclo trabalhar. Se ele for dessa passagem, naturalmente a incorporação pode sim ser que aconteça, mas aquilo que o caboclo de Oxóssi deixou na matéria acaba contaminando um pouco. Então acaba perdendo um pouco daquilo que o caboclo de Oxóssi veio fazer. Quando o caboclo ele vem em terra no Bojaguaçu, não é só para fazer aquilo naquele momento e pronto. É como se fosse deixar um legado para os outros dias, ou para a sequência da semana, ou a sequência da gira, e etc, etc. Então, no caso de Bojaguaçu, não é comum e não é bom, na grande maioria dos casos, quando se desincorpora um, incorpora outro logo em seguida. Tá bom? No caso de um médium coroado, é a mesma regra básica. Entretanto, quando há muita necessidade, aí sim, os caras vêm, passam e fazem o que tem que fazer. Mas quando isso acontece, essa entidade que chegou logo em seguida, ela vem para fazer o que fez e vai embora, porque não é a gira dela, naturalmente. E, enfim, ela só veio ali realmente executar algo muito, muito necessário. Tá bom? E qual, o que Próximo. que seria esse algo necessário? Por exemplo, algo muito necessário. O caboclo de Oxóssi veio em terra, trabalhou prosperidade, fartura e trabalhou todas as outras coisas dentro da gira, tudo aquilo que foi pedido, etc, etc. E aí nós tivemos a presença e estamos tendo a presença dentro daquela gira de alguma energia um pouco mais densa, um pouco mais sofrida, de algum irmão desencarnado, etc, etc. Então, no final da gira do caboclo, pode ser que venha um caboclo de Oxumaré, um caboclo de Inhansã, para ele fazer esse descarrego, para que se entregue a gira do caboclo por intervalo, para que aí os guias tenham um ambiente mais tranquilo para eles iniciarem o trabalho deles. Então, geralmente é para um descarrego, ou é para um atendimento mais específico com algo relacionado a um filho, ou a uma proteção específica. Mas é quando é algo realmente muito, muito necessário. Tá bom? Mayara perguntou: qual o motivo espiritual exatamente de não poder tocar na cabeça, ori de uma pessoa? Boa, filha. Boa, vamos lá. Filhota, por que que não se pode tocar na cabeça de ninguém, né? A questão não é não poder, né? Você tem uma constituição aí que deixa você fazer algumas coisas, mas a questão é se você deve tocar na cabeça de alguém. O ori, minha filha, a cabeça, o ori, né? É um caminho espiritual, é por onde abre a comunicação espiritual, é por onde passa boa parte da comunicação espiritual. Então, quando alguém toca na sua cabeça, pode criar uma interferência ali, uma contaminação energética. E aí pode dar ruim. Uma pessoa, por exemplo, que não goste de você, ou uma pessoa que realmente entenda um pouco sobre a espiritualidade e tem algo muito contra você, ela coloca a mão na sua cabeça. Se você estiver num momento um pouco mais delicado, naturalmente, filha, você vai sentir esse peso, tá? Imagina assim, ó, um olho gordo deixa a gente baqueado. Um mal olhado deixa a gente baqueado. Imagina colocar a mão diretamente onde a gente pega toda a explanação espiritual. Entendeu, filha? Então, por isso é que não se deve colocar a mão na cabeça de ninguém. Tá bom? O Mateus perguntou: pai, por que sentimos várias energias diferentes ao nosso dia a dia e no terreiro, como energias de algumas entidades? Eu não entendi muito, mas.
Matheus, deixa eu ver se o pai entendeu, minha criança. Por que que no dia a dia a gente sentiu várias energias diferentes, filho? Porque a gente tá vivo, né? A gente tá encarnado. Então a gente vai sentir um monte de coisa. Você não é médium só dentro do terreiro, filho. Você é médium na tua vida. Então, naturalmente, você vai sentir. Vamos dar um exemplo de um marinheiro que tanto trabalha o equilíbrio na vida da gente. Você precisa da presença do equilíbrio de um marinheiro na sua vida. Você precisa disso dentro do terreiro ou na hora que você está dentro do seu profano, dentro da sua vida comum, no meio dos seus afazeres. Então, assim, é natural que lá você sinta a presença dele, se necessário for, né? Então, sentir, a gente vai sentir sempre que necessário. Quando estamos em desenvolvimento, que é o seu caso, um Mojaguaçu, é natural que se sinta até um pouco mais, pelo simples fato de forçar uma comunicação um pouquinho mais aqui, forçar um pouquinho mais ali. Só fica um adendo, tá? Nem tudo é comunicação, nem tudo é sentir de fato. A gente tem que separar o que a gente acha que sente daquilo que a gente sente de fato. Então, sempre quando você sentir algo que te impactar um pouquinho mais, dá uma segurada, não tira uma conclusão sobre aquilo que está sentindo. De repente, pede autorização para o seu próprio mentor para que você possa sentir novamente outras vezes, para que se confirme, para que seja um sentir mais claro, mais definido, tá bom? E, naturalmente, é aquela reza que você pode fazer para que aquilo que é bom esteja próximo, aquilo que seja ruim se afaste. E aí você está sempre com o seu anjo da guarda bem cuidadinho, tudo muito bem certinho. E você está fora, tentar estar fora do alcance de qualquer obsessor que possa vir fazer você sentir algo dentro da sua vida comum. Diante da gira, a gente vai sentir muitas das coisas porque a gira está aberta. Então existem entidades no nosso envolto, nem sempre quando a gente sente é para a gente incorporar. Eu mesmo, quando estou auxiliando vocês trabalhar, naturalmente eu sinto muita radiação das entidades de vocês, muita mesmo, ao ponto de eu ter que me segurar muitas delas. E eu me sinto honrado todas as vezes que isso acontece. Tá bom, meu filho? O Matheus perguntou: por que às vezes não conseguimos firmar a cabeça para aquele guia ou caboclo que está sendo chamado? Por que vem outro guia ou outro caboclo? Dependeria da necessidade do médium ou outro motivo espiritual? Bom, filho, são duas coisas diferentes. O porquê que a gente não consegue firmar a cabeça? O fato da gente não conseguir firmar a cabeça é que a nossa cabeça está ocupada com outras coisas. É simples assim, tá? Imagine uma caixinha, imagine esse copo aqui. Você precisa usar esse copo inteiro para você tentar se comunicar com a espiritualidade, para que você esteja apto a uma comunicação. Só que nesse copo, metade dele está cheio de algum problema, alguma outra situação. Ou, de repente, porque você quer incorporar uma outra entidade. Então, naturalmente, não tem espaço suficiente para se trabalhar uma incorporação ou algo do tipo. Certo? Qual é a continuação da pergunta? Por que não conseguimos firmar a cabeça para aquele guia ou caboclo? Certo? Por que vem outro guia ou outro caboclo? Tá, Dependeria da necessidade do médium. tá. Quando vem um outro guia, um outro caboclo, da qual a gente está firmando um, mas vem o outro, é justamente porque a comunicação ela está mais aberta para aquela tipo de energia. Então, a energia que você está, a energia que você precisa naquele momento, seja para o desenvolvimento ou qualquer outra situação, bate com a faixa vibratória, bate com a energização daquela entidade. Filho, na Umbanda a gente não escolhe quem a gente incorpora, a gente é aparelho, tá? Quando é firmar a cabeça para caboclos de Oxóssi, e vem um de Xangô, muito bem, ele vai vir, ele vai mostrar para que ele veio, vai dizer o porquê que ele está ali. E tudo bem, segue normal. O trabalho do médium é estar apto, é ser digno do espiritual. Tá bom, meu filho? Por que nem você falou do exemplo, firmou para um caboclo de Oxóssi e veio de Xangô? Por quê? Porque a faixa vibratória, ela compete mais vamos entender assim. O caboclo de Oxóssi, ele tem características energéticas. O caboclo de Exum tem características energéticas. O caboclo de Xangô tem características energéticas. Cada um com a sua linhagem, correto? A sua energia, seja por uma necessidade ou por escolha ou qualquer outra motivação, ela bate muito mais com a característica energética daquela entidade que chegou em Terra. Entende, meu filho? Basicamente é isso. Por exemplo,
Numa gira de Oxóssi, eu incorporo Cabocla de Oxum. É porque eu quis incorporar, não sei se médio de Umbanda escolhe, ele é escolhido, né? Então, naturalmente, Cabocla de Oxum veio fazer algo e claramente que antes dela chegar em terra, ela pediu licença ao Caboclo de Oxóssi para que ela venha dentro da gira do Caboclo de Oxóssi. Tá bom, meu filho? Então, assim, a gente não consegue trazer uma entidade porque a gente quer trazer. E uma vez dito isso, a gente não consegue trocar a entidade. Se está pedindo para você incorporar Oxóssi, se você incorpora Xangô, acredite, não é você que está incorporando Xangô, ele está incorporando em você, tá bom? Vamos entender mais ou menos assim. Claro que existe todo um trabalho mediúnico para que a gente vá buscar uma energia, e se houver alguma interferência do médium, do aparelho, no seu caso, ou de qualquer caso do seu irmão, de um dos seus irmãos, aí a gente vai dar uma corrigida, vai trabalhar aquela limitação para que as coisas corram da forma mais natural possível. Cris Bojaguaçu perguntou: eu já ouvi falar em casos de incorporação de Egum. Por que ocorrem esses casos? Ah, minha filha, vamos Interessante. lá. Quem perguntou? A Cris Bojaguaçu. Cris, pergunta muito interessante. Gente, geralmente as perguntas de Bojaguaçu são as melhores, sabia? Vamos lá. O que é um Egum? Egum é um espírito. Somos Eguns, né? Somos espíritos, né? Porém, temos matéria, somos espíritos encarnados, então somos Eguns. Mas vamos se tratar do Egum que acho que você quis chamar, você quis dizer, que é aquele irmãozinho desencarnado, que seja ele sofredor, vampirizador, mistificador, e etc, etc. Tá? O que geralmente a gente incorpora, filha, numa gira, é geralmente um Egum, na sua maior parte, sofredores, que são aqueles que vêm por uma necessidade, tá? Existem casos aí de um sofredor que ele precisa, às vezes, de um copo d'água, ou de uma orientação, ou até mesmo de um acolhimento, onde ele vai ser acolhido e encaminhado. Mas tem casos também de você incorporar um zombenteiro, de incorporar outros, sempre quando eles precisam fazer algo, né? E aquilo é permitido que eles façam, seja porque aquela pessoa merece, etc. Um adendo que é muito importante você ter, Cris, que geralmente, tá? Dentro de uma gira, dificilmente um médium que está trazendo aquele caboclo em terra, aquele egum em terra, geralmente a ligação do egum não é com aquela matéria. Geralmente, tá? São raros os casos, só quando é um problema espiritual um pouquinho maior, que o próprio Egum vem na própria matéria. Por que que geralmente isso não ocorre? Porque quando um médium ele está frequentando uma gira, ele está dentro de um terreiro, ele está dentro de uma proteção, ele faz tudo certinho, bonitinho, ele não consegue estar no alcance de um obsessor com tanta facilidade, ainda mais com uma gira aberta, tá? Então, geralmente, eles passam em terra sempre que é necessário, porque é permitido pelo espiritual da casa, geralmente em médiums que têm essa estrutura para aguentar essa energia, para que aí sim seja feito todo o acolhimento, o direcionamento ou a solução do problema que esteja acontecendo, tá bom? Deus perguntou: todos nós temos mediunidade? Basta desenvolvê-las de acordo com seu merecimento ou apenas desenvolver elas? Boa pergunta. Matheus, né? Tá vendo? Bojaguaçu, Bojaguaçu. né? Matheus, sim, todos temos mediunidade, sim. Todos temos, tá? Lembrando que a mediunidade, em muitos casos, na grande maioria deles, é sempre uma questão mais kármica, né? É sempre uma questão que pode vir de outras passagens. Aquilo enraizado no teu espiritual, etc, etc. Ou pode ser por ancestralidade, ou por herança, enfim. O que que acontece? Mediunidade, basicamente, é a comunicação. É quando o espírito se comunica com a gente. O meio que ele vai se comunicar com a gente é justamente a quantidade de mediunidades que se tem, ok? Todos nós somos médiums? Sim, todos somos médiums. Primeira explicação mais fundamentada de todas é que Deus não faria uma pessoa diferente da outra, não faria uma melhor ou pior, tá? Então, naturalmente, todos somos médiums. Ah, mas o desenvolvimento mediúnico, ele acontece de uma forma natural por merecimento? As duas coisas, filho, as duas coisas. E seja pela necessidade também. Vamos só separar uma situação da outra. O filho, quando ele busca um desenvolvimento espiritual, ou seja, vamos falar de um filho que frequenta um terreiro, ele trabalha árduo, ele faz ali as coisas tudo direitinho, tudo certinho, ele vai desenvolver a sua mediunidade ou as mediunidades, né?
de uma forma mais conclusiva, de uma forma mais conceituada, com explicações, com pontos e vírgulas, aprendendo e vivenciando aquilo que ele está absorvendo. Um médium que não frequenta um terreiro, um médium que não se cuida, um médium que não veste o branco, ele não vai desenvolver. Não significa que ele não tem essas experiências mediúnicas, tá? Vamos só deixar também separadinho aí, experiência mediúnica de uma mediunidade bem exercida. Você ver um vulto não significa que você seja um vidente ou um clarovidente. Você escutar um sussurro não significa que você seja um médium auditivo. E assim sucessivamente, tá, filho? Você sentir algo não significa que você seja sensitivo, né? Ou receptivo. Para você ser um médium sensitivo, ou receptivo, ou auditivo, ou vidente, claro, vidente, é necessário um desenvolvimento mediúnico para isso, né? Existem as experiências mediúnicas que te apontam para caminhos. Você desenvolve e aquilo se desenvolve junto com você, tá bom? O Matheus perguntou: seria possível o guia manter a incorporação com o médium de olhos fechados? Mateus, sim, natural até. Olho fechado, virado para o lado, para o outro. É natural. Porque isso que determina muito a entidade, né? Mas vamos lembrar do médium, vamos lembrar do aparelho, vamos lembrar do quanto o médium, de repente, esteja ali ainda limitado, num plano de desenvolvimento. Quando eu falo limitado, eu não estou falando de Mojaguaçu, Abareguaçu, Pai de Santo, Cambanixé, Pai Pequeno, não, nada disso. Limitação, às vezes, do dia. Às vezes ele não tá numa semana bem punk ali da vida pessoal dele, então tá puxado para algumas coisas, etc. Então tudo isso interfere. É bom e seria muito, muito melhor se todos os médiuns trabalhassem com os olhos muito bem abertos. Por quê? Porque tudo aquilo que é feito pela entidade está sendo visto pela matéria, e aí está sendo absorvido como aprendizado, né? Existe mediunidade consciente, inconsciente e semiconsciente. A mediunidade inconsciente geralmente é aquela que o médium ele não vai abrir os olhos, de forma nenhuma vai estar o tempo todo apagado, dormindo, naturalmente. E aí, qual que é o aprendizado que se tem depois que a entidade vai embora, né? Fica um pouco puxado nessa situação. Então, pode se trabalhar assim com os olhos bem abertos, sim, tá bom? Lembrando que é a entidade que toma o controle de toda a situação. A Cris Bojaguaçu perguntou: é possível que a energia do terreiro ou a energia da gira saia para fora do terreiro junto de um médium? Tá, Cris, vamos lá, ó. Deixa eu ver se o pai entendeu. Se quando você sai do terreiro, né, a energia da gira ou a energia do terreiro sai junto com você, certo? Se for mais ou menos isso, deixa o pai te dar um exemplo para a gente tentar entender. Imagina que você pula dentro de uma piscina. Quando você sai de dentro da piscina, você sai molhada ou você sai seca? Você sai molhada porque você se molhou com a água que estava dentro da piscina, correto? Quando você está dentro de uma gira, naturalmente você está dentro de uma atmosfera criada, energizada e etc. Se você sai para fora do terreiro, você sai para fora energizada com aquela energia sim, tá? É por isso que existe a recomendação, e é o correto a ser feito, de quando um médium sai de uma gira, ele vai direto para sua casa. Por quê? Porque ele ainda está envolto da energia de toda a atmosfera que foi feita, que foi criada ali naquela gira, naquele trabalho, tá? E aí ele cumpre o preceito gira até que dê a hora grande para ele possa estar bem, tudo certinho. Tá bom, minha filha? Então é sim comum, sim, tá? Agora, se a energia do terreiro, a energia da gira, sai para fora das paredes do portão do terreiro para a rua, é capaz que sim também. Por quê? Porque a energia, como toda energia, ela emite radiação. Vamos imaginar o Sol. O Sol ele é um plasma, né? Ele é um composto de energia. Então, assim, a radiação que ele emite é tão grande, que chega aqui em nós e ilumina o nosso planeta, tá? Então, se aqui tem uma concentração de energia sendo gerada, não só pelas firmezas do terreiro, mas pelas entidades que vêm terra, que trabalharam e fizeram, tudo isso está gerando uma energia, uma atmosfera energética. E aí, naturalmente, a radiação dessa energia, ela se espalha para fora, tá bom? Pegando o gancho nessa pergunta da Cris, então qual que tem consequência, ou o que que acontece quando o médium sai do portão para fora no intervalo, no meio da gira, com a gira acontecendo? Fica passando pelo portão. Bom, vamos lá. Aí a gente entra numa outra parte.
Para a gente fazer um trabalho, existe a proteção espiritual, que é a chamada corrente, né? Então, assim, existe sempre uma estrutura nas duas pontas da entrada do terreiro, para que aquela corrente esteja fechada. Para quê? Para que só esteja ali dentro quem for permitido passar pela corrente. Quando um médium deliberadamente sai para fora sem uma autorização e etc., ele está abrindo aquela corrente, a abertura daquela corrente vai possibilitar aqueles que estão lá fora, que não puderam entrar, eles passam nesse exato momento que o médium saiu para fora. E aí pode trazer alguns problemas para a gira, sim, dependendo do terreiro, da estrutura do terreiro, da necessidade ou da motivação, tá bom? O Fernando perguntou: dá para sentir a temperatura das ervas com o toque das mãos? Fernando, Bajaguaçu também, né? De novo, Hoje né? é. Vamos lá. Fernando, se eu disser que não, eu vou estar mentindo. Se eu disser que sim, pode ser que eu esteja exagerando. Filho, depende muito de cada um. Porque depende muito de como você está, de como você está focado. Claro que tem uma mediunidade específica que vai trabalhar nessa área, que o pai não vai ensinar isso para você agora, Ligeiro. mas, né? Mas naturalmente, Fê, dá sim para se sentir sim, tá? Dá sim. Não significa que obrigatoriamente toda vez que você colocar sua mão sobre uma erva, você vai sentir a energia de uma. Não, não é assim que funciona. Existem uma série de situações para contribuir para que isso aconteça, mas que dá, tá bom? Cris Bojaguaçu. De novo. É normal sentir sono excessivo em certos lugares ou se sentir mais vulnerável em lugares cheios? Sentir como se estivesse cansado, com peso a mais no corpo. Bom, vamos lá, Cris. Sono em determinados locais. Bom, se você. Primeiro a gente vai separar o físico do espiritual, né? Então você pode sentir sono por questões físicas. Ok. E não pode interpretar isso como algo espiritual. De repente você não dorme direito há 15 dias, você está com sono atrasado, o seu corpo vai te cobrar independente de onde você esteja. Certo? Espiritualmente falando, né? Essa sonolência, abrição de boca, esse marasmo, essa constipação, que a gente até de repente um passamento que a gente possa sentir, dependendo do ambiente que a gente acaba de entrar ou que a gente esteja permanecendo, pode ser influência de uma energia mais densa ali. Só vou deixar um adendo para você, minha filha. Às vezes a energia densa que você está sentindo não é a energia do local. Às vezes a tua energia está baixa, a tua energia está densa, e você acha que está tudo bem contigo. Quando você se depara com um local bem, um local iluminado, pode haver esse choque de realidade, esse choque energético. E aí você fala, nossa, eu entrei no local e estou me sentindo mal. Não, de repente, você entrou no local e revelou aquilo que você está trazendo consigo. Entende, minha filha? Então não dá para cravar que quando a gente está tendo algum tipo de passamento em um local, que seja o local que esteja pesado. De repente, vamos dar um exemplo assim. Você está dentro da sua casa, é só um exemplo, tá, minha filha? Vou falar de mim. Eu estou dentro da minha casa e eu estou me sentindo normal dentro de casa. Aí eu vou para dentro de um terreiro, né? Seja o terreiro da minha mãe de santo, do meu pai de santo, enfim. Eu vou para dentro do terreiro. Chego lá, eu começo a ter um passamento, significa que o terreiro está trabalhando errado, que a energia do terreiro está errada, ou é a minha energia que não está adequada para estar ali. Ou de repente é eu que não estou bem. E aí eu tenho esse choque para que isso seja melhorado. Tá bom, minha filha? Fica só esse detalhezinho aí. Me lembrou que ele, toda vez que a gente vai no Roldão pra fazer compra, toda vez que eu entro lá eu passo mal. Toda vez Existe eu fico passando um. mal naquele lugar. E eu não sou de passar mal em lugar nenhum, não. Tem mais pessoas que acabam sentindo a mesma coisa, mas é uma questão energética mesmo. Aí a gente pode entender, por ser um local profano, né? Profano é tudo aquilo que não é sagrado. Por ser um local normal, um local profano, se entende que ali não é um algo que seja preparado espiritualmente para que se mantenha uma energia boa, até por se tratar de um local público, né? Então pode ser que você sinta a energia do local ou das pessoas que ali trabalham, tá bom? E aí É. causa esse choque. Aí sentir como se estivesse mais cansado ou com peso a mais no corpo, né? O cansaço, o peso no corpo, a constipação é justamente essa consequência de você sentir uma energia mais densa, né? Não é uma energia ruim, só é mais denso, tá bom? O Léo perguntou: há algum significado sobre estar andando e de repente ficar sem energia ou desmotivado, como se tivesse com sono ou um modo automático? Léo,
se há algum significado, tirando a parte física, né, do limite, do esgotamento físico, né, por questões espirituais, pode ser sim que você tenha ali entrado em contato com algum tipo de energia por alguma situação aleatória, e aí essa contaminação energética traz as características que estão exauradas ali naquele local, seja por uma entidade que esteja ali, ou seja pelo local que está impregnado com a energia que determinada entidade deixou por ali. Então pode ser sim que você sinta algo assim, sim. Tá bom? Lembre-se sempre, separe o espiritual do carnal, para que a gente tenha certeza que o que a gente está sentindo é espiritual precisa ser confirmado, precisa olhar com muito carinho, para que a gente não acabe bitolado, nem tudo é espiritual, nem tudo é sagrado, tá? Tem um monte de coisas que acontecem na nossa vida o tempo todo, que são coisas normalmente normais de acontecerem dentro do nosso plano físico, que não tem em nada a ver com a espiritualidade, tá bom? Pode ser um transe também, né? Que de repente a pessoa, vamos supor, tá aqui na rua, tá lá em cima. Tá andando, é quando a pessoa se toca, a pessoa já tá lá na praça. Sim, mas é um caso mais raro do transe mediúnico, por quê? Porque o transe mediúnico, ele mexe com o metabolismo do corpo também, né? Para você entrar em transe mediúnico, geralmente existe uma preparação para isso. Então não é exatamente no automático o que vai acontecer. Pode acontecer de forma involuntária, principalmente em médiums que esteja ali com a mediunidade atrasada, que a Isso que eu gente ia falar, chama, muito com atrasada. desenvolvimento atrasado, etc, etc. Então pode acontecer sim, mas é muito mais raro de acontecer. Um transe mediúnico, ele precisa ser preparado para acontecer. Ele precisa ter toda uma atmosfera para que aquilo seja gerado. E isso sendo de uma forma natural, tá bom? De uma forma simples, né? Mas pode acontecer que seja involuntário quando existe alguma necessidade ali que, que leve ao transe. Bom, vamos lá. Por enquanto as perguntas acabaram, certo? Acabaram. Então, assim, gente, ó, só para deixar muito bem claro diante dessas perguntas. Tudo aquilo que eu expliquei, que a gente acabou de explicar aqui, passa pelo nosso ponto de vista, tá? Passa pela nossa forma de entender como algumas coisas funcionam, como algumas coisas devem funcionar. Obviamente que a gente está sendo intuído pela espiritualidade, obviamente que a gente tem todo um preparo para estar aqui respondendo essas perguntas, todo um desenvolvimento, toda uma estrutura espiritual, consagrações, etc. Mas ainda assim, tem participação direta do nosso ponto de vista. Muitas das vezes, vocês vão fazer perguntas para dois, três, quatro, cinco pais de santos diferentes. Sabe o que vai acontecer? Vocês vão ter quatro, cinco, seis respostas diferentes. Porque um pensa diferente do outro. E é assim que faz. As pessoas são diferentes para que elas possam fazer diferença lá no final. Quando você vai em cinco ortopedistas diferentes, ambos vão tratar, vão tentar descobrir o que você tem de formas diferentes. Mas o resultado será o mesmo, que será o tratamento para que você esteja ali liberado daquele problema de saúde. Então, assim, a forma que a gente explica, a forma que a gente interage aqui, é a nossa forma, respeitando as nossas limitações. Obviamente, se você for falar com a minha mãe de santo, com o meu pai de santo, ou com um pai de santo ou uma mãe de santo muito mais experiente que eu, você vai ter respostas muito mais abertas, de repente até melhores ou não, talvez. Mas ainda assim serão respostas sempre diferentes, tá? A verdade é aquilo que faz sentido para você, a verdade é aquilo que não ofende a ninguém, tá bom? Então a gente sempre coloca isso para a gente entender e saber fazer bem bom uso de tudo aquilo que é ensinado para nós. Baixa lá bem certo.